Bom, pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, de como modelar um problema de transporte. Aí a gente vai ver com e sem a variável dummy e depois a gente vai falar de uma outra forma de modelar esse tipo de problema, ok? Então a gente vai começar com o primeiro exemplo, que é o caso da bike XX, tá? Bom, a Bike XX, a empresa Bike XX, possui 3 fábricas localizadas no Rio, São Paulo e Belo Horizonte, tá? Então, aqui estão as fábricas Rio, São Paulo e Belo Horizonte. A produção, ela tem que ser enviada e entregue para Recife, Salvador e Manaus, tá? Então, considerando os custos de transporte unitários, significa que eles não vão variar com a quantidade enviada, e aí esses custos estão representados aqui na tabela, tá? Então, aqui eu vou ter os meus custos de transporte, tá? Então, aqui são os custos. Então, por exemplo, para eu enviar do Rio para Recife, o custo é de 25. Para eu enviar do Rio para Salvador, o custo é de 20 por unidade. Ou para eu enviar do Rio para Manaus, o custo é de 30, tá? Considerando, além disso, né, a capacidade de produção das fábricas, então qual que é a capacidade? A capacidade do Rio de Janeiro é de 2.000 unidades, de São Paulo 1.500 e de Belo Horizonte 1.500. E as demandas dos centros consumidores, que estão especificadas na tabela. Então, quais são as demandas de Recife, Salvador e Manaus? A demanda de Recife é de 2.000 unidades, Salvador 2.000 e Manaus 1.000 unidades, tá? Então, o que o problema pede? Determine quanto deve ser produzido e entregue por cada fábrica. Então, quanto que cada fábrica vai produzir e entregar para cada um dos centros consumidores de forma a minimizar o custo de transporte, tá? Então, assim, eu vou colocar aqui. Aqui vai ser a nossa origem, antes da gente modelar ele, tá? Então, aqui é a nossa origem. Recife, Salvador e Manaus, eles são o nosso destino. Os custos eu já coloquei, então a gente tem a capacidade e a demanda. Antes de eu resolver esse problema, qual que é a primeira coisa que eu falei para vocês que a gente precisa verificar no problema antes de modelar e solucionar? Então, eu preciso ver se a demanda é igual à capacidade, tá? Então, eu preciso ver se a oferta é igual à demanda. Então, eu vou ver aqui. Então, eu tenho que aqui é a minha origem, essa minha capacidade vai determinar a quantidade ofertada, então aqui é a oferta. Então, eu tenho que a oferta do Rio é 2.000, São Paulo 1.500, Belo Horizonte 1.500. Se eu somar essas três aqui, né, isso aqui vai ser igual a 5.000, né, 2.000 mais 1.500 mais 1.500, 5.000 unidades. É a minha capacidade total. E a minha demanda total vai ser 2.000 mais 2.000 mais 1.000, que vai ser igual a 5.000. Então, a minha oferta, ela é, de fato, igual à minha demanda. Então, quando eu vejo isso antes de resolver o problema, de antemão, eu já sei que as minhas restrições, elas vão ter que sinal? Elas vão ter um sinal de igualdade, tá bom? Bom, uma vez que eu identifiquei que a oferta é igual à demanda e eu sei que as minhas restrições vão ter sinal de igualdade, o que eu vou fazer? Eu vou identificar as minhas variáveis de decisão do meu problema, tá? Então, eu vou identificar as variáveis de decisão. Quem que vão ser as minhas variáveis de decisão? Lembra que a variável de decisão a gente representa por x e j, e a origem j é o destino, tá? Então, tá aqui, ó. X e J vai ser a quantidade transportada da fábrica I para o centro consumidor J. Então, I aqui é a minha origem, quem vai ofertar, né? E o meu destino que vai demandar uma determinada quantidade, tá? Então, eu vou enviar uma quantidade do Rio para Recife, vou mandar do Rio para Salvador e vou mandar uma quantidade do Rio para Manaus. E assim sucessivamente. Então, eu vou mandar de São Paulo para Recife. Deixa eu mudar a cor aqui, ó.
eu vou mandar de São Paulo para Recife, de São Paulo para Salvador e de São Paulo para Manaus. E além disso, eu vou mandar uma quantidade de Belo Horizonte para Recife, de Belo Horizonte para Salvador e de Belo Horizonte para Manaus, tá? Então, aqui eu vou enviar para 3 localidades, aqui para 3. Então, significa que eu vou ter 9 variáveis de decisão. Então, eu tenho aqui, ó, eu chamei o Rio de 1, São Paulo de 2, Belo Horizonte de 3, Recife 1, 2 e 3. Então, eu vou ter quais variáveis de decisão? Então, em relação ao Rio, eu vou ter as variáveis x11, x12 e x13. Que são as quantidades que eu vou enviar do Rio para Recife, x12 do Rio para Salvador e x13 do Rio para Manaus, tá? Aí eu vou ter em relação ao meu outro, a minha outra origem, né? No caso que está ofertando, São Paulo. Então, eu vou ter de São Paulo, de São Paulo para Recife, a quantidade é representada por x21. De São Paulo para Salvador, a quantidade vai ser representada por x22. E de São Paulo para Manaus, x23. Ao meu outro centro de origem, que é Belo Horizonte. Então, eu vou ter x31, que é a quantidade enviada de Belo Horizonte para Recife, x32, que é a quantidade que eu vou enviar de Belo Horizonte para Salvador, e por fim, x33, que vai ser a quantidade que eu vou enviar de Belo Horizonte para Manaus, tá? Bom, pessoal, aqui a gente consegue ter uma visualização melhor das nossas variáveis de decisão do problema. E a gente também está vendo a representação gráfica da nossa rede. Então, a nossa rede está aqui, que representa o problema. Então, aqui a gente tem a nossa rede. E aí, a gente tem a nossa origem, tá? Então, aqui desse lado esquerdo está a nossa origem. E aqui os destinos, tá? Destino. Então, aqui a gente tem os nós de origem, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e os nós de destino, Recife, Salvador e Manaus, tá? E aí, as nossas variáveis de decisão, como eu havia falado para vocês, são 9 variáveis de decisão. Então, eu vou ter x11, que representa a quantidade que vai do Rio de Janeiro para Recife, x12 é a quantidade que vai do Rio de Janeiro para Salvador, e x13 é a quantidade que vai do Rio de Janeiro para Manaus, e assim sucessivamente. Então, a gente tem essas 3 aqui, mais 3 em relação a São Paulo, 21, 22, 23, e mais 3 em relação a Belo Horizonte, x31, x32 e x33. Aqui a gente tem uma matrizinha mostrando, tá? Então, as fábricas que representam a origem, quem vai ofertar, né? Quem está ofertando. E a gente tem oferta. E aqui a gente tem a demanda, quem vai demandar, né? E aí a gente tem Recife, Salvador e Manaus, e aqui desse lado Rio, São Paulo e Belo Horizonte, e aí as variáveis de decisão estão aqui. Lembrando que para eu enviar do Rio de Janeiro para Recife, existe um custo associado a esse envio. Do Rio de Janeiro para Salvador existe um outro custo, e assim sucessivamente, que foi mostrado para vocês no slide anterior, e eu vou utilizar isso para quê? Para eu poder modelar o meu problema de decisão. Bom, aí a gente tem aqui a modelagem do nosso problema de decisão, tá? Nosso problema de transporte. Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, no slide que vocês receberam não tá, mas só para mostrar agora a tabelinha para facilitar a visualização da nossa modelagem, tá? Então, primeiro aqui a gente tem a nossa função objetivo, que aí aqui tá faltando um Z, né? Minimizar Z igual. E aí eu tenho o coeficiente das variáveis de decisão e as variáveis de decisão, tá? Então, quem que vai representar, quem que vai ser esse coeficiente das minhas variáveis de decisão? Esse coeficiente é o custo de transporte que eu tenho lá na minha tabela, tá? Então, isso aqui é o custo de transporte. Custo de transporte. Que tá onde? Que foi dado, né, lá na tabela no início do problema. Então, tá aqui, ó, Rio de Janeiro para Recife, a gente chamou a quantidade enviada ali, a variável de decisão de x11. Então, o custo associado a x11 é 25, que é o valor
que está aqui. Do Rio de Janeiro para Salvador, o custo é de 20, que é o valor que está em relação a relacionado a X12. Aí a gente tem o 30, que é o custo de mandar do Rio de Janeiro para Manaus, que está associado a X13. E aí aqui eu tenho 30x21, é desse valor aqui, 25x22, tá aqui, 25x23, 20x31, tá aqui, 15x32 e 23x33, que também está aqui, tá bom? E aí eu tenho aquela formulação que eu havia mostrado para vocês, né, que é minimizar Z igual ao somatório, né, de C e J vezes X e J, tá? Então, o C11, por exemplo, que é o custo, é 25. O C12 é 20, tá bom? E aí, depois que eu formulei minha função objetivo, eu vou ter as minhas restrições do meu problema. Então, eu tenho dois tipos de restrições. Eu tenho restrições relacionadas à oferta e restrições relacionadas à demanda. A gente viu lá no início do problema, a primeira coisa que a gente viu o quê? Que a oferta é igual à demanda. Então, nesse caso, todas as minhas restrições do problema, elas vão ter sinal de igual, tanto as de oferta quanto as de demanda. Então, se eu pegar, deixa eu apagar aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, lá na minha tabela e observar, o que eu vou ter é eu vou poder visualizar melhor as minhas restrições de oferta e de demanda. Então, aqui, ó, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Então, eu tenho que a capacidade relacionada ao Rio de Janeiro para produzir é de 2.000 unidades, São Paulo 1.500, Belo Horizonte 1.500, que são os valores que estão aqui. Então, significa que X11, que é a quantidade que eu vou enviar do Rio para Recife, X12, que é a quantidade que vai do Rio para Salvador, e X13, a quantidade que vai do Rio para Manaus, tem que ser igual a 2.000, que é a capacidade dessa fábrica. Aí eu tenho as restrições, então aqui é Rio de Janeiro, tá? Aqui é São Paulo, aí tá aqui São Paulo. Então, eu tenho aqui X21 mais X22 mais X23, que é a quantidade que eu envio de São Paulo para Recife, de São Paulo para Salvador e de São Paulo para Manaus, tem que ser igual a 1.500, que é o valor que está lá na minha tabela. E aqui eu vou ter a restrição de oferta relacionada a Belo Horizonte. Então, eu tenho aqui X31 mais X32 mais X33 tem que ser igual a 1.500, que é a capacidade que eu coloquei aqui. Então, a quantidade que eu envio da origem Belo Horizonte para os destinos Recife, Salvador e Manaus tem que ser igual a 1.500, ok? Aí, agora eu vou passar para as minhas restrições de demanda. Então, elas estão nas colunas, tá? Vai estar aqui na minha coluna da tabela. Então, Recife, Salvador e Manaus. Lembra que o seguinte, pessoal, eu não coloco nas minhas restrições, eu não coloco o custo. O custo eu vou colocar única e exclusivamente na minha função objetivo. Não coloco nas restrições, tá? Então, eu vou lá para as minhas restrições de demanda, que estão aqui. Então, o meu primeiro centro consumidor aqui é Recife. Então, aqui eu tenho, em relação a X11, X21 e X31. Então, é a quantidade. Então, o somatório do que eu envio, o somatório do que Recife vai receber, que é X11, X21 e X31, tem que ser igual a 2.000 unidades, que é o que ele está demandando. Tá? Em relação, aí aqui então é Recife, aqui é Salvador e aqui é Manaus. Tá? Então, a quantidade recebida do Rio, São Paulo e Belo Horizonte para Salvador tem que ser igual a 2.000, que é o que eles querem demandar.
E aí a quantidade que vai chegar em Manaus, que vem do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, tem que ser igual a 1.000, que é o que eles estão demandando, é o valor que está aqui, tá? Então, todas as restrições vão ter sinal de igualdade. Eu posso olhar lá na minha tabelinha, ou eu posso olhar na rede também para formular aqui essas restrições da forma que for mais fácil para vocês visualizarem. Lembra sempre que aqui, como a oferta é igual à demanda, as minhas restrições vão ser todas uma igualdade. Bom, nesse outro exemplo, o que eu tenho? Eu vou modificar a oferta de São Paulo, tá? Eu escolhi uma fábrica, São Paulo, e aí eu vou alterar a oferta dela, que antes era 1.500, agora vai ser 3.000 unidades, ok? E aí, então, São Paulo, que antes era 1.500, vai para 3.000 unidades. E o restante do problema permanece inalterado. O que vai acontecer no meu problema? Então, lembra, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar se a oferta total é igual à demanda total. Então, a minha demanda aqui continua sendo de 5.000 unidades. Agora, a minha oferta total, ela vai ser alterada, tá? Então, agora eu vou ter 6.500 unidades, né? Que é 2.000 mais 3.000 mais 1.500. Significa que agora, no meu problema, minha oferta é maior do que a demanda, tá? E aí, é o que está aqui, ou demanda total menor do que a oferta total. Então, nesse caso, eu vou ter duas formas de resolver o meu problema para modelar ele, já que a oferta é diferente da demanda. Então, a primeira forma que eu posso resolver é utilizando as variáveis fantasmas, e aí aqui nesse caso, utilizando a dummy, ou sem a dummy. Então, a gente vai ver as duas modelagens, tá bom? Aqui sem a dummy. Bom, então, antes da gente modelar o problema, a gente vai ver como que a gente vai fazer a representação deles como um problema de rede com e sem a variável dummy, tá? Então, aqui no nosso primeiro exemplo, a gente não vai utilizar a variável dummy, só para eu representar graficamente, tá bom? O que vai mudar? Então, em relação ao que vocês já tinham feito antes, não vai mudar nada, tá? A única coisa que foi alterada aqui são os números relacionados a cada um dos nós, tá? Então, aqui tá 1, 2 e 3, e aqui 4, 5 e 6. Continua tudo a mesma coisa. Então, aqui são os meus nós de origem, aqui são os meus nós de destino, tá? E aí, ao lado de cada um dos nós, eu tenho valores associados a eles. Então, esses valores aqui do lado da origem são os valores de oferta, e aqui do lado do destino são os valores de demanda, tá? Então, os valores de oferta em relação ao Rio de Janeiro tá aqui, 2.000 unidades. Em relação a São Paulo, 3.000, que agora aumentou. E em relação a Belo Horizonte, 1.500. Por que o sinal aqui, eu acho que eu já havia comentado com vocês, é negativo? Porque eu estou ofertando. Significa que esse valor ele vai sair desse centro, tá? Por sua vez, quem está demandando vai receber uma determinada quantidade. Então, o valor que eu tenho associado, ele é positivo, porque eles vão estar recebendo quantidade X de produtos, tá? Então, aqui eu tenho a demanda de Recife, que é 2.000 unidades, de Salvador 2.000 e Manaus 1.000 unidades. Isso é para o problema representando ele sem a variável dummy. Bom, aqui a gente vai fazer a análise considerando a utilização da variável dummy, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o total ofertado, que é 6.500 unidades, é maior ao total demandado, 5.000 unidades. Então, nesse caso, como eu falei para vocês, a oferta é maior do que a demanda. Então, o que eu vou precisar criar aqui? Eu vou ter que criar um centro consumidor dummy, tá? Aqui, então, eu vou criar um centro consumidor fantasma. Vou botar aqui CC de centro consumidor fantasma. E aí, esse meu centro consumidor fantasma, ele vai consumir quantas unidades? Ele vai consumir a diferença entre a oferta e a demanda. Então, quanto que a minha oferta é maior do que a demanda? Então, vai ser 1.000. Então, esse centro ele vai ter uma demanda, né? Vou botar aqui de 1.500 unidades, tá? Que é essa diferença.
6.500 menos 5.000. E aí as variáveis do problema, elas são as quantidades de bicicletas remetidas de uma fábrica para um centro consumidor. A mesma coisa que a gente já tinha visto. Bom, então aqui na nossa tabela eu criei um centro consumidor dummy, e aí em relação a esse centro consumidor dummy, eu vou associar uma demanda, e aí a demanda vai ser aquela diferença, que é 6.500 menos 5.000, e aí essa demanda vai ser igual a 1.500, e aí eu tenho os custos. Lembra que os custos associados ao envio para esse centro consumidor fantasma é zero, tá? Então, isso aqui é um custo zero de transporte. Por fim, a gente tem a representação gráfica do problema já com a variável dummy, tá? Então, com o nó fantasma, vou botar aqui nó dummy, que é o nosso fantasma, tá? Então, aqui ele vai ser o destino fantasma criado, vai ser o número 7, e a demanda relacionada a ele é de 1.500. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam a modelagem desse problema utilizando a variável dummy, tá? Então, vocês vão escrever as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições. Quando eu digo variáveis de decisão, vocês têm que colocar lá quem é x11, x12, x13, tá? E colocar assim, x11 é do Rio, quantidade, né? Vou botar aqui quantidade do Rio para Recife. E assim sucessivamente, todas as variáveis de decisão do problema. Escrever a função objetivo e as restrições, tá? Eu vou colocar essa atividade lá no Moodle e vocês vão enviar para mim no Moodle. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa atividade no caderno, tá? Escrever lá, vão tirar uma foto e vão mandar a foto da modelagem do problema para mim lá no Moodle. Bom, a outra opção que nós temos para resolver o problema é sem utilizar as variáveis dummy, tá? Então, sem utilização dessas variáveis dummy. Quando a gente não usa variáveis dummy, o que vai mudar em relação ao nosso problema? Então, a única coisa que muda são as nossas restrições, tá? As restrições lá, o sinal das minhas restrições, tá? Então, a segunda alternativa para resolver um problema de transporte em que a oferta é maior do que a demanda, lembra que a gente ainda está falando sobre o caso de oferta maior do que a demanda, é modelar o problema de forma que as demandas sejam plenamente atendidas. Quando eu falo plenamente atendidas, eu estou falando de que tipo de restrições? Restrições de igualdade e que as fábricas elas vão operar abaixo das suas capacidades instaladas. Ora, se elas vão produzir menos do que a capacidade delas, então as minhas restrições de oferta elas vão ser do tipo menor ou igual, tá? Então, nessa modelagem alternativa, não é necessária a inclusão de variáveis dummy, de maneira que as variáveis de decisão do problema serão o número de bicicletas remetidas de uma fábrica para um distribuidor, apenas. Então, na minha modelagem, sem utilizar a variável dummy, quais são as diferenças? Então, para as minhas variáveis de decisão, elas vão ser como no primeiro problema. Então, eu vou ter x11, 12, 13, x21, 22, 23, x31, 32 e 33. São as mesmas variáveis de decisão, tá? A minha função objetivo, ela permanece igual. A única coisa como eu falei para vocês, a única coisa que vai mudar são as restrições. E aí a função objetivo permanece a mesma coisa. Então, meu objetivo é minimizar z igual a 25x11 mais 20x12 mais 30x13, etc., como era anteriormente. E aí a gente tem as nossas restrições do problema. Então, como eu falei, as restrições de oferta, elas vão ser todas do tipo menor ou igual. Todas as restrições de oferta. E aí essas restrições elas vão representar a condição de que as fábricas elas podem produzir quantidades menores ou iguais às suas capacidades instaladas. E como que ficaria isso? Ficaria assim. Então, eu tenho aqui as minhas restrições de oferta em relação ao Rio de Janeiro, em relação a São Paulo, em relação a Belo Horizonte, que são as minhas fábricas, tá? Então, eu tenho aqui x11 mais x12 mais x13 tem que ser menor ou igual que 2.000,
x21, 22, 23 tem que ser menor ou igual que 3.000, x31, 32, 33 vai ser menor ou igual que 1.500, tá bom? Bom, e aí no caso das minhas restrições de demanda, como as fábricas elas têm capacidade excedente, toda a demanda vai ser atendida. Isso significa nas minhas restrições que eu vou ter todas como igualdades, né? Então elas vão ficar assim. Então essas são as minhas restrições de demanda, e aí a primeira está relacionada a Recife, Salvador, segunda Salvador, terceira Manaus. Então eu tenho que x11 mais x21 mais x31 é igual a 2.000 e assim sucessivamente. Então todas elas vão ter sinal de igual para a modelagem sem a dano.